Então, ficou faltando alguns pontos da nossa última aula, que é só para aproveitar essa daqui e finalizar esse tópico, que foram os seguintes. Primeiro, aquela questão do nome da pessoa, quando eu coloquei protected, eu consigo acessar de outras classes ainda, como o caso do cliente que é filha. Poderia colocar aqui um return super.nome, super, igual eu coloquei na última, beleza? E eu poderia acessar o atributo nome da classe de pessoa. Mas aqui eu vou devolver para privado, devido a toda aquela parte que a gente falou de getSet. Beleza. Então o que eu não consigo acessar, eu só consigo acessar esse cara. Outro ponto. Sempre que eu for sobrescrever o método, eu tenho que colocar a anotação override. Ele até funciona sem. A gente viu que ele pegou da classe cliente, mas sempre anota com a anotação override. Qualquer momento que você sobrescreve um método da classe pai ou mãe, sei lá, depende da forma que você prefere chamar, utiliza o override, beleza? E aqui em funcionário, era aquela questão da regra do construtor. O construtor ele tem que vir depois dos atributos. Primeiro atributo, depois construtor e depois os métodos públicos e por fim os métodos privados. Então aqui eu dei prioridade para os métodos dos atributos e depois para colocar o construtor, certo? E aqui na classe pessoa eu vou ter que ir para privado e tem o método de descrição da pessoa, que é o método que eu sobrescrevi nas classes de funcionário e de cliente, beleza? Então é só reforçar esses pontos que acabou passando batido da última aula, tive que finalizar um pouquinho meio corrido, mas acredito que agora a gente já finalizou tudo e sempre lembrando da anotação do override, que é algo que eu não reforcei, mas é importante. Essa anotação aqui deixa bem claro o que eu estou sobrescrevendo. Estou sobrescrevendo o método de descrição da pessoa que veio da classe pessoa. Ou que pode até ter vindo de uma classe que é mãe de pessoa. Caso, por exemplo, se cliente estender esse funcionário, vou colocar aqui, cliente estende funcionário. O funcionário ele não tem esse super aqui com esses atributos, então vou tirar esses carinhas. Vou chamar esse método super aqui simples. E ele precisa de um salário. O salário do cliente é 0. Beleza? Total de contas aceitas e o valor gasto. Esse override ele vai sobrescrever o método de funcionário, que por sua vez está sobrescrevendo o método de pessoa. Então vamos só dar uma olhada aqui em herança para ver como que fica. Tirar essas observações aqui. E vamos pedir para executar o fluxo da herança. Aqui ele pegou, vamos pegar só o do João. Seguiu aquele padrão onde ele sobrescreveu o da pessoa e adicionou a questão do salário. E o do cliente ele pegou o da pessoa, sobrescreveu o do funcionário e adicionou alguns tópicos próprios. E ele é um cliente que faz computador total, beleza? Esse caso aqui não fez sentido na nossa rede de negócio, mas é só para exemplificar como que eu posso ter uma cadeia de classes que uma é filha da outra e aonde com o override vai funcionando, né? Eu vou sobrescrevendo métodos, beleza? Então só para reforçar esse ponto aqui, finalizar alguns tópicos e sempre, de novo, não esquecer do método override quando você sobrescrever um método. Isso então.